Vamos lá? Eisbi-Benob, que era filho dos gigantes, intentou ferir Davi, porém Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu. Os homens de Davi juraram dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Vou repetir: Eisbi-Benob, que era filho dos filisteus, ou que era filhos dos gigantes, intentou ferir Davi, porém Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu. Os homens de Davi lhe juraram dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Quantos estão aqui, digam amém. Glória a Deus. Vamos falar com o Senhor, pedir a bênção de Deus. Marley, você pode orar, filha, por favor? Irmãos, uma coisa é muito clara, uma coisa é muito evidente, uma coisa é inquestionável, induvidável, né? É que nós temos vivido dias difíceis, dias de trevas, dias em que parece que as trevas querem encobrir a luz, dias em que parece que se a gente não estiver em Cristo, a gente corre o sério risco de nos perdermos em meio à escuridão que envolve o mundo. E aqui esse texto fala sobre a vida de Davi, fala sobre não o finalzinho da sua história, mas quase que final do seu reinado, uma batalha que ele tem violenta contra um segundo gigante tão mais forte, ou tão forte, ou mais forte do que o primeiro. A gente conhece muito a história do primeiro gigante, que é Golias, mas a gente conhece muito pouco a história desse outro gigante, que é Eisbi-Benob. Eisbi-Benob é um gigante também filisteu. E nessa batalha que Davi enfrenta, ele enfrenta Eisbi-Benob, e por muito pouco ele não morre. E ele não morre porque Deus levanta um valente dele, um guerreiro dele, um homem que fazia parte do seu exército de valentes, porque Davi tinha um time reservado, um batalhão de elite, né? Que eram chamados valentes de Davi. E esse moço, esse Abissai, ele literalmente foi salvador de Davi, foi um guerreiro que livrou Davi literalmente da morte. Então o tema da mensagem de hoje é: em meio à escuridão,
a luz não se apagará. A luz não pode se apagar. Irmãos, nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos representantes da luz. Nós somos luzeiros. A Bíblia diz que o fogo deve arder no altar e não deve se apagar. Mas o que Satanás quer é apagar a nossa luz. A história da humanidade é uma história marcada por lutas. O homem nasceu para lutar, não é lutar um com o outro, mas é lutar pela vida. Tem muita gente que neste momento está lutando contra o câncer, lutando contra a enfermidade, lutando contra depressão, contra a injustiça. Quantas pessoas estão lutando para manter o casamento que já perdeu a graça, já perdeu o sabor? Quanta gente lutando contra o vício da pornografia, o vício das drogas, o vício do álcool, o vício do tabaco, o vício de relacionamentos tóxicos, nocivos, Nós sabemos que muita gente está lutando, mas também tem muita gente desistente, gente que já desistiu de lutar. Eu conheço pessoas que por vezes a gente se encontra e ela fala: não, eu já desisti. Gente que parou de lutar, gente que já jogou a toalha, gente que já desistiu da vida, que não tem mais força, que estão num caos emocional, que estão numa masmorra de sofrimento, gente que parece que entrou no buraco, na caverna da crise e não quer sair porque estão desesperançados, estão desanimados, parece que não tem perspectiva do perfume da manhã, que não tem perspectiva da alegria da manhã. Mas eu vim nesta manhã declarar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu vim aqui hoje profetizar que Deus pode transformar o nosso pranto, a nossa dor, a nossa angústia, a nossa ansiedade, a nossa preocupação, a nossa desistência. Deus pode transformar a nossa história, e eu declaro que o pranto pode ser transformado em dança e em alegria. Só quem crê diga glória a Deus e aplauda bem forte ao nome do Senhor. Mas a verdade é que a dor tem uma anatomia. Nós sofremos por quê, pastor? Nós sofremos por muitos motivos. Nós sofremos porque somos esquecidos, porque somos traídos, porque ninguém nos nota. Sofremos porque por vezes passamos desapercebidos pela vida. Sofremos porque muitos se sentem e de fato são abandonados, estão feridos, humilhados. Sofrem porque perdem pessoas que não gostariam de perder. Sofrem, preste atenção, por causa do pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E muitas vezes nós pecamos e o pecado traz reflexo. E se nós não nos arrependemos dos nossos pecados, nós perduramos os nossos sofrimentos. Se nós não nos arrependemos dos nossos pecados, nós muitas vezes não permitimos que Deus mude a nossa sorte. Sofremos por causa das circunstâncias, sofremos por causa das injustiças. Mas por que eu sofro por causa da injustiça se eu sou servo de Deus? Porque você é discípulo de Jesus. Jesus foi
injustiçado. E se eu sou o discípulo dele, eu tenho que entender que eu também posso passar por injustiças. Então você e eu não somos melhores. Se somos discípulos, podemos passar por injustiças. E isso não significa que Deus nos abandonou. Alguns sofrem porque sentem e de fato não têm amigos. Por quê? Porque a geração de hoje é uma geração egoísta, que só pensa em si própria. Você conta na mão ou nos dedos a quantidade de verdadeiros amigos. Alguns sofrem por lutas na família, por oportunidades que perderam, porque muitas vezes não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem onde morar. O certo é que, olhe para mim, sim, a vida pode nos machucar. E ela até nos machuca. Ela até nos machuca. Agora, você precisa entender e compreender o lugar de Deus na sua dor. Aonde está Deus na minha dor? Certamente Deus está no mesmo lugar aonde Ele viu quando seu Filho Jesus entregou-se na cruz do Calvário para nos trazer vida, e vida em abundância. Houve o Getsemane, lugar de prensa, lugar de dor. Houve o lugar do julgamento na frente de Pilatos. Houve a estrada, a Via Crucis. Houve até o Gólgota e a cruz. Houve o túmulo, mas também houve o terceiro dia, o dia da ressurreição, da nossa redenção. O dia que Ele venceu a morte, venceu a dor, venceu o fracasso, venceu a tristeza. O dia em que a igreja de Cristo venceu. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Então tudo que tem vida, olhe para mim, tudo que tem vida enfrenta frustrações. Tudo que tem vida enfrenta acidentes. Tudo que tem vida enfrenta doenças. 58 anos de idade, eu nunca tinha ficado internado, a não ser por passar por pequenos procedimentos. De repente, 9 dias de internação. Tudo que tem vida enfrenta frustração, acidente, enfermidade. Tudo que tem vida, parece até um paradoxo, enfrenta fim e também enfrenta a morte. Porque se há uma verdade que existe vida, também é uma verdade que existe morte. Mas para nós a morte foi vencida. Mas para nós a morte já não é mais a nossa algoz. Por quê? Porque Cristo venceu a morte. Por quê? Porque não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá angústia, não haverá nada que vai roubar a nossa alegria quando nós vencermos esta dimensão de vida na terra e formos para a eternidade com Cristo. Esta é a verdade absoluta que você deve levantar suas mãos para o alto e glorificar e exaltar e bendizer e aplaudir, porque a igreja vive e reina para todo sempre com Cristo que venceu. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. E o rei Davi aqui é um dos personagens mais conhecidos da Bíblia. A Bíblia menciona Davi muito mais do que qualquer outro personagem. Tem 14 capítulos que falam de Abraão, tem 14 capítulos que falam de José no Egito, tem 11 capítulos que falam sobre Elias, e tem 66 capítulos que falam sobre Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, só que protótipo de luta, de sofrimento e de vitória. Diga comigo, levante a sua mão direita para o alto. Luta, mas diga com força: luta, sofrimento, agora para valer, vitória. Tem luta, tem sofrimento, mas tem vitória.
parece que foi vocês que saíram do hospital há 3 dias atrás. Tem luta, tem sofrimento, mas tem vitória, gente. A igreja é isso. Davi desde pequeno anda com o Senhor. Desde pequeno, entre todos os filhos de Jessé, Deus escolhe Davi para ser o rei de Israel. E quando a gente olha para Davi, olha aí, ponto de número 1, quando a gente olha para Davi, nós vemos um moço que nutria um relacionamento forte com Deus. Isso o impediu de viver luta? Nós vemos um homem que confiava plenamente no seu Deus. O impediu de passar por tudo que ele passou? Nós vemos uma pessoa humilde e cheia de espiritualidade. Ele sabia que ele era o rei, mas ele não saía pisando em todo mundo. Nós vemos um moço, ponto 4, que sentia vontade de abrir o seu coração e a sua alma, e vivia se derramando diante do Senhor. E o cara enfrentou BO pra caramba. Nós vemos um homem cheio de fé, escritor de inúmeros salmos, um cara com confiança, um cara de oração, que amava profundamente a Deus. Agora olhem para mim, a vida de Davi, ela é estigmatizada por luta, por dor, por conflito, por fuga, irmãos. Teve um momento da vida dele que ele foge, porque o seu filho Absalão queria matá-lo, queria o trono, queria o reino, havia dormido com as suas mulheres, com as mulheres de Davi, lá no palácio, e toda Israel soube. Seu filho, cara. Fuga. Ele foge porque Absalão falou: vou matar esse velho, vou matar o meu pai. Só que não chama de pai, esse velho, vou matar. Ainda vou dormir com as mulheres dele, ainda vou usufruir do reino dele. Só que levante as suas mãos, oh aleluia. Em todas as vezes que Davi enfrentou dificuldades, a graça do Senhor o tomou. Ele conseguiu vencer as suas lutas, ele conseguiu vencer as suas batalhas, ele conseguiu vencer as suas crises. Ô igreja do alto, levante a sua mão. Eu quero declarar que toda crise, que toda batalha, que toda luta, que toda adversidade que vem contra a tua vida, não é para a tua derrota, não é para a tua vergonha, não é para o teu vexame, não é para que você seja humilhado, mas é para que Deus seja glorificado na sua vida. Ou quem crê nesta palavra, diga glória a Deus, exalte o nome do Senhor. Davi se tornou um homem de guerra. Como de guerra é o nosso Deus, como de guerra deve ser a igreja do Senhor. Eu disse aqui, para que a paz seja conquistada é necessário muitas vezes fazer a guerra. Não é que a gente gosta de guerra, mas é que a guerra muitas vezes é a própria blindagem. A guerra muitas vezes é o contra-ataque. A guerra muitas vezes é inutilizar a arma que o inimigo quer utilizar para poder nos matar. Isso é guerra. Davi é nome de guerra, como de guerra é o nosso Jeová, e como de guerra somos nós. Oh, rabachore, candarabacandarabaxorobo, candarabacá. Levante as suas mãos. Nesta guerra Deus está contra você. O leão e o urso se levantaram contra Davi. Ele lutou e protegeu as suas ovelhas de mãos levantadas. Ele lutou contra o desprezo dos seus irmãos e ele venceu. Ele lutou contra o Golias e ele venceu. Ele lutou contra o humor e a falta de respeito da sua esposa Mical e ele venceu. Ele lutou contra a insanidade de Saul e ele venceu. Ele lutou contra os inimigos do povo de Deus e ele venceu. Ele lutou para unificar a nação de Israel e ele venceu. Ele lutou contra a rebeldia de Absalão e ele venceu. Ele lutou
lutou contra todos aqueles que queriam usurpar o seu reino, e ele venceu. Quantos estão aqui, digam glórias a Deus. Ele venceu. Zerou aqui o meu retorno. Ele venceu. Ele venceu por quê? Porque Deus estava com ele. Mas houve um momento em que Davi enfrenta uma batalha. Davi agora já não é mais o jovem Davi. E ele enfrenta uma luta ferrenha e desgastante, amargurada, sofrível, contra um gigante novo chamado Isbi-Benob. Já não é mais jovem. Agora já não tem a mesma força, conjugada com vigor. Só que levante a sua mão, o mesmo Deus que estava com ele em lutas passadas, é o Deus que está com ele nessa luta atual, agonizante, nessa luta cinzenta, nessa luta talvez sem perspectiva. A Bíblia fala do peso, levante as suas mãos, do peso da lança do gigante, para mostrar o quão terrível era a luta que Davi estava enfrentando. Naquele momento, Davi enfrenta uma luta que é maior do que ele, e ele fica fadigado, ele fica cansado. O texto diz muito afadigado, outro texto diz muito cansado, outra tradução diz que ele perde a força. Ele perde a força. Quanta gente sem força, quantos maridos, quantas esposas, quantos pastores. Recebi muita ligação, muita visita, muita palavra de ânimo, de fé, de esperança, além das ovelhas do rebanho, também de pastores, amigos, que me trouxeram tantas palavras de conforto, de ânimo, de fé, de esperança. Muitos até me confrontaram da necessidade de algumas reposturas ou reposicionamentos. Muitos feridos em virtude das guerras, da complexidade da crise. O gigante que desafia Davi, que encara Davi, era um gigante viril, habilidoso, sanguinário. E Davi aqui num momento de lapso, talvez sem força, talvez cansado da batalha, talvez da repetição do problema do mês passado, se repetindo nesse mês e trazendo desgastes das vitaminas baixas, da confiança no automático. E às vezes, gente, a nossa confiança fica no automático. Ah, Deus fez ontem, Deus vai fazer hoje, não depende nem de eu orar, de eu jejuar, de eu me posicionar, de eu usar as mesmas armas. Às vezes, gente, Deus nos leva para a dependência. Foi no momento complexo do rei que Deus levanta Absai para ajudar o seu servo amado. Eu estava pensando aqui, quem poderia significar Absai? Dentre tantas coisas, como amigo fiel, como leal, como companheiro, eu pensei na figura do Espírito Santo. Eu pensei em Absai na figura do Espírito Santo, se colocando entre Davi e o gigante. Sabe, Absai, um cara desconhecido, mas leal, corajoso, amigo. O gigante Isbi-Benob levanta com a sua espada, e detalhe aqui que diz a Bíblia, a espada estava afiada, a espada pesava 4 quilos, era uma espada de bronze. Ele ia dar o último golpe, o golpe de misericórdia, ele ia acabar com a vida de Davi. Aí Absai se interpõe entre o gigante e Davi. Sabe o que é se interpor? É eu aqui, significando Davi, é
Absai aqui e Isbi-Benob ali. Absai faz assim. Protege. Você consegue se imaginar no lugar de Davi? Alguém no lugar do gigante? E alguém te protegendo? Eu não sei o tamanho da sua crise. Eu não sei também o tamanho do teu céu de bronze. Eu quero que você fique de pé agora. Mas eu sei que há um escudo. Eu sei que há um ombro amigo. Eu sei que há um cobertor em tempo de frio. Eu sei que há uma água fresca em época de calor. Eu sei que há alguém que, se necessário for, arrisca a sua própria vida. E que é uma revelação aqui que eu nunca vi nenhum teólogo colocando na figura de Absai, a própria figura de Cristo. Porque Absai não deu a vida por Davi, porque ele não morreu, mas Cristo deu a vida por nós, ele morreu. Cristo se colocou entre o gigante, que é Satanás, o valente, que é Satanás, e nós, para nos proteger, para nos descondenar da morte. Levante as suas mãos. Para nos tirar das trevas e nos trazer para a sua maravilhosa luz, para nos proporcionar não um reinado terreno, mas um reinado eterno. Quem está aqui, diga glória a Deus. Cristo é a água viva que desce dos céus. Ele é o pão vivo que se oferece por nós. O desejo do gigante era apagar a luz de Davi. O desejo do gigante era tirar a sua vida. Levante as suas mãos. Era tirar o seu brilho, era tirar a sua honra, era tirar o seu posto, era tirar a sua coroa. Oh meu Deus, quando a luz se apaga no canteiro, só vai restar as trevas, só vai restar a desordem, só vai restar o prejuízo, a inatividade, a derrota, a descontinuidade. Mas eu vim aqui hoje declarar que a luz vai brilhar. A luz vai brilhar. Levante a sua mão, fala para 3 pessoas: a luz vai brilhar. A luz vai brilhar, a luz vai brilhar. Fale aí para 3 pessoas: a luz vai brilhar. A luz vai brilhar, a luz vai brilhar. Cuidado para que a sua luz não se apague. Tem muita gente andando no automático. Tem muita gente com o caminhão da Bandeirante Energia na porta de casa, querendo cortar a luz. Tem muita gente achando que a hora não vai chegar, achando que não pode acontecer. Mas se nós não estivermos alinhados, ajustados, a energia pode ser cortada. A luz de Sansão se apagou. Vamos lá. Ponto 1, a luz de Sansão se apagou no colo de Dalila, e ele se transforma em escravo. A luz de Judas Iscariotes, o apóstolo de Cristo, se apaga, e ele trai o mestre, e ele morre de uma forma vergonhosa. A luz de Saul se apaga, e ele também morre no campo de batalha, perdendo o seu reino. Preste atenção, a luz de Adão e de Eva se apaga, e de repente eles perdem a oportunidade de desfrutar do jardim do Éden. O jardim do Éden foi criado para eles, e de repente a luz se apaga, e eles saem do paraíso. Tem um texto, irmãos, que me traz um medo, um temor.
Aliás, nesses últimos dias, o que Deus tem ministrado ao meu coração sobre esta palavra: temor, temor, temor. Temor não é um medo incontrolável, mas é um respeito necessário que precisamos resgatar para com o Senhor. A Bíblia fala que a luz se apagou para um sacerdote chamado Eli e os seus 2 filhos, Hofni e Finéias. E a sua esposa, antes de morrer, a Bíblia diz que ela vai dar luz, e ela dá luz a uma criança, e ela chama essa criança de Icabode, que significa: foi-se a glória de Deus. A luz não pode se apagar, irmãos. A glória de Deus não pode ir embora. A luz se apagou para Ananias e Safira, porque mentiram para o Espírito Santo. Pasmem vocês, a luz se apagou para Lúcifer, Satanás. Vocês sabem quem era Lúcifer, quem era Satanás? Parece um paradoxo, mas ele era o anjo da luz, que fez o que não deveria ter feito, que tocou aonde não deveria ter tocado, que quis ocupar o espaço que não era para ser ocupado, porque era o espaço de Deus. Por isso, ao invés de manter-se como anjo de luz, ele se tornou príncipe das trevas. Você está aqui? Eu termino essa palavra 11h32, te desafiando nesta manhã a recarregar a sua bateria, a colocar azeite no seu candelabro, a te desafiar de forma prática, que não deixe a luz do Espírito Santo se apagar na sua vida. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tessalonicenses, ele diz: não apagueis o Espírito Santo que há em vós. Eu te desafio a terminarmos esta manhã de uma forma diferenciada, aqui no altar, suplicando pelo Espírito Santo que nos reabasteça, que derrame sobre nós o seu Espírito, porque o Espírito Santo é a nossa luz para tomarmos decisão. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Eu te desafio nesta manhã para que a luz do evangelismo não se apague em nós, para que nós possamos continuar a falarmos do amor de Cristo, para que a luz da oração não se apague em nós, para que a luz da santidade, do relacionamento com Deus, para que a luz da palavra verdadeira do Senhor seja uma verdade na nossa vida, para que a luz da comunhão não se apague em nós. A comunhão com o Pai, a comunhão com o Espírito, a comunhão com o Filho, que é a luz da alegria, que é a luz da esperança, que é a luz da fé, que é a luz do amor, que é a luz da humildade, que é a luz da lealdade, que é a luz que brilha no nosso coração nesta manhã possa ser aquecida. Eu te desafio a enfrentar gigantes, a não desanimar. Eu te desafio a chamar por abissais, a não caminhar sozinho, a entender que quem se isola busca os seus próprios interesses, a entender que como igreja nós somos uma comunidade viva, nós somos uma família de fé, nós precisamos uns dos outros, nós carecemos de andarmos alinhados, ajustados, como cabeça, como tronco, como membro, como pé, como braço, como mão, como olhos, como nariz, como ouvido, como corpo do Senhor. Eu te desafio nesta manhã a desfrutar desta doce presença, a desfrutar desse doce Espírito. Sai do seu lugar e corre aqui para frente. Sai do seu lugar e corre aqui para frente.